Um imbecil do Twitter, que se identifica como Nelson, fez a seguinte postagem: Roma, 400 a.C. E aparece uma daquelas cenas clássicas de cidade romana. Indígenas há 2 minutos. E uma linda aldeia com casa de palhas, redonda, no meio da mata. Apesar do simulacro de Nelson Rodrigues fazer uma observação muito ignorante e de muito mau gosto, ela não chega a ser criminosa, como essa que foi postada na sequência, né, por Rodrigo Baltar, que compartilhou a imagem anterior e escreveu: adoro índios, mas... Nossa, se tem um mas depois do adoro índios é porque não... boa coisa não é. Mas os aqui do Brasil são muito vagabundos mesmo. 10 mil anos de civilização e os filhos da puta não fizeram nem a porra de uma pirâmide no Brasil. Esse comentário racista, ignorante, criminoso foi visualizado por mais de 1 milhão de pessoas no Twitter. Felizmente, o meu amigo Bruno Brzezinski deu uma resposta à altura. Os indígenas sul-americanos são os responsáveis por um dos maiores feitos da humanidade. Construíram com muita paciência, há milhares de anos, a maior agrofloresta do planeta. Ser evoluído não é ter palácios, é manter sua existência em harmonia com o planeta, algo que o Império Romano não conseguiu. Já os indígenas estão lá. Muito bacanas as palavras do Bruno Brzezinski, né? Apesar de que eu preciso fazer algumas observações. Eu, como ecólogo, estudioso da floresta amazônica, não posso deixar de notar que acho um certo exagero chamar a Amazônia de uma grande agrofloresta. Quer dizer, há evidências de que várias espécies interessantes para o homem foram espalhadas e cultivadas e multiplicadas por toda a Amazônia. Mas a floresta é muito mais complexa e o homem é mais uma espécie importante, né, nessa teia de complexidade, né? A agrofloresta é isso aqui, né? Eu estou dentro de uma que eu plantei. Aqui tem um cacau, aqui atrás tem um engazeiro, mais ali atrás uma bananeira, e não é exatamente isso que você encontra numa floresta amazônica remota. Mas isso não tem importância. É uma estupidez o comentário do twitteiro racista. E mesmo que a nossa importância ao longo desses milhares de anos não tenha sido maior do que das antas, por exemplo, isso não diminui em nada as civilizações indígenas, né? Então você não mede o valor de uma sociedade pela quantidade de pirâmides construídas, mesmo porque a gente sabe como é que são construídas as pirâmides. Mas por que eu estou falando disso? Porque ontem de noite eu já estava ali quase dormindo quando o Bruno Brzezinski compartilhou no nosso grupo de apoio de WhatsApp um pequeno trecho de uma reportagem. Nossa, olha só, que civilização linda nossa. Um pequeno trecho de uma reportagem da terra indígena Yanomami, onde tem uma cena muito chocante, muito tocante da Sônia Bride reencontrando aquelas crianças que ela havia visto 2 anos atrás, esqueléticas, no início do governo Lula. Agora as crianças bastante recuperadas. Domingo, 4
4 de maio. 2 anos depois de uma crise humanitária que mobilizou o país, o Fantástico percorre 3.600 quilômetros em direção à terra indígena Yanomami. Domingo, 4 de maio, 2 anos depois de uma crise que mobilizou o país. Eu fiquei intrigado por essas palavras, né? 2 anos depois da crise, quer dizer que a crise passou, a crise está resolvida? Eu confesso que quando eu vi as imagens da Sônia Bride abraçando as meninas, vocês ainda vão ver aí, eu vou mostrar, eu gravei do Fantástico. Eu me emocionei, eu cheguei a chorar vendo aquele reencontro emocionante. Acho que só não se emociona quem não tem coração. Mas eu até fiquei pensando, será que... Faz tempo que eu venho falando sobre a importância de reeleger Lula ano que vem, em oposição a um candidato bolsonarista. E no momento eu tô feliz com o trabalho de desintrusão de garimpos dentro da terra indígena Kayapó. Eu postei um short agora, ontem mesmo, mostrando helicópteros saindo de Cumaru do Norte, registrados pelo meu amigo Paulo. Vamos dar uma olhada? Eu falei recentemente de como o governo federal finalmente começou a atacar os garimpos na região leste da terra indígena Kayapó, ali perto da aldeia Gorotiri, a partir da cidade de Cumaru do Norte. E eu tenho notícias frescas vindas de lá e que me foram mandadas pelo meu amigo Paulo. Aqui, ó. Tá vendo aqui de frente à minha casa aqui, ó. O Paulo está mostrando helicópteros decolando ali na cidade de Cumaru, próximo da sua casa, para trabalhar nas operações de combate aos garimpos. Eles estão longe, vão levantar agora. Ligaram as turbinas lá, ó. Os 2 helicópteros. Destino Maria Bonita. É porque todo mundo saiu, ainda tem um cara lá que tá no cantinho, ó. Então, vamos dar uma olhada do que nós estamos falando. Aqui vocês estão vendo o grande bloco de terras indígenas do Xingu. Vamos procurar Cumaru do Norte. Então, Cumaru do Norte é aqui nessa pequena cidade, próxima à terra indígena Kayapó, de onde estão saindo esses helicópteros do exército direto para esse garimpo aí, ó, Maria Bonita. Então, o famoso garimpo Maria Bonita, que contamina as águas do Rio Fresco, que passa pela aldeia Gorotiri. A aldeia Gorotiri que vai receber dentro em breve o presidente Lula, junto com o governador Helder Barbalho, para comemorar a conclusão do trabalho de remoção dos garimpeiros. E depois o Rio Fresco contaminado contamina o rio Xingu. Lá dentro ainda, eles vão lá para poder resolver o problema. Tá vendo? Deixa eles passar aqui por cima da minha casa aqui. Negócio que não corre, né? Senão eu ia furar o pneu desse. Tá ali, ó. Ó, levantou um. A outra, atrás. Tá vendo? Ó, direto Maria Bonita. Então, eu fiquei me questionando, será que eu não fui duro demais com o governo desde o começo? Até nas críticas ao Silvio Almeida, dizendo que não fazia nada pela recuperação da terra indígena Yanomami. Macaé Evaristo, que nunca fala da questão dos povos indígenas.
Será que eu não estou vendo o copo meio vazio e esquecendo o copo meio cheio? Michel German é um conhecido intelectual judeu, crítico do genocídio na Palestina, crítico do racismo, do antissemitismo que se desenvolveu junto com o governo Bolsonaro, comentou: Fantástico mostra a reversão do quadro de um genocídio em andamento do povo Yanomami. A reversão do quadro. Achei ousado, viu, Michel? Desculpa. O massacre foi anunciado em vários discursos de Bolsonaro. Antes, só não se consolidou pela derrota eleitoral de 2022 e com a vitória de Lula. Aí o que eu faço? Eu compartilho a postagem de Michel German com o seguinte comentário: será? E marco Bruce Albert. Bruce Albert, que escreveu junto com Davi Kopenawa o maravilhoso livro A Queda do Céu. Eu pergunto, Bruce, dá para falar em reversão do genocídio Yanomami? Ainda não vi a reportagem do Fantástico. Amanhã eu procuro isso. E a gente vai ver agora tudo junto hoje. Então Bruce Albert muito gentilmente me respondeu: a saúde ainda bastante precária, malárias aumentando, muita mortalidade infantil, muitíssima grana gasta e pouco pessoal de saúde trabalhando mesmo nas aldeias. Núcleos de garimpo persistindo em várias áreas. Muitos esforços a fazer ainda. YouTube é diferente de televisão. Então, algumas das imagens que foram mostradas no Fantástico podem não ser adequadas para o YouTube, né? Criança com... principalmente gente com pouca roupa. Então eu vou deixar o áudio e na maior parte do tempo eu vou cobrir as imagens do Fantástico com outras imagens que eu estou vendo agora nesse lugar enquanto eu faço a arborização da beira do rio Xingu. Fantástico está de volta e chega a Roraima numa viagem que mobiliza o futuro de toda uma etnia. O que aconteceu em mais de 2 anos desde a declaração da emergência humanitária? As respostas que buscamos estão sob a densa floresta. Em janeiro de 2023, nos deparamos com uma invasão de garimpos dentro das aldeias. Crianças e idosos tão desnutridos que poderiam morrer se não fossem resgatados. Um pequeno paciente que havia sido resgatado na tarde anterior vai ser removido pela UTI aérea. Tá, então as imagens verificadas ali no final do governo Bolsonaro, né, os povos indígenas ali nas mãos de gente como a Damares, né, Cruella, são chocantes. Foram divulgadas inicialmente pela revista Suma Uma e chocaram o mundo. No entanto, o quadro de reversão pintado pelo Fantástico, ele precisa ser comemorado com muita cautela. Por quê? Sem dúvida, a aldeia que Sônia Bride visitou antes e visitou agora está muito melhor. Apesar de que eu queria saber do nível de contaminação de mercúrio no rio, esse tipo de coisa que são impactos de longo prazo. Mas o que acontece? Primeiro que a terra indígena Yanomami é gigantesca. E tem várias áreas que não estão livres do garimpo.
O que é uma coisa inexplicável, né? Como que não está livre do garimpo? Porque um exército como o brasileiro, né, ele pode ser incapaz de disputar com outros grandes países, mas para se livrar de um bando de garimpeiros numa terra indígena é facinho. E então por que dizem que houve uma queda no número de garimpos, mas não houve eliminação completa? Isso só se explica pela conivência do exército, que é bem conhecido, né? Então sabe-se de planos do exército para negar a existência do povo Yanomami. Tem até aquele livro, né, Yanomami, a invenção do povo Yanomami, que foi publicado pela Biblioteca do Exército. E eles têm participação no garimpo. Isso não pode ser esquecido, né? Então, quando chega Michel German e fala, olha, a reversão do genocídio, eu queria que ele imaginasse o povo judeu sendo libertado na Alemanha do genocídio de Hitler, mas sobraram alguns campos de concentração ali espalhados, muito menos do que havia antes. Tem alguns judeus ainda ali morrendo no campo de concentração. Se ele nesse caso ele falaria em reversão do genocídio, talvez ele não tenha noção de que sobram ainda várias áreas ocupadas por garimpo, né? É nesse ponto que eu quero chegar, né? Eu acho que genocídio pode ser comparado com genocídio, sim. E o que eu quero dizer é que não dá para falar ainda em reversão. E ainda mais que o que acontece é o genocídio indígena. E à medida que foram apertados certas áreas de garimpo na terra Yanomami, é sabido que garimpeiros migraram para outras terras indígenas. Então tem várias outras terras indígenas que tiveram aumento de atividade garimpeira ao longo do governo Lula por causa do êxodo de garimpeiros. Aliás, o Silvio Almeida falava, a gente precisa descobrir, não é pegar o garimpeiro, é descobrir o chefão, o ricão que mora em Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Cadê? Já descobriram algum? Não estou sabendo, né? Então é isso. Melhorou ali, é uma vitrine, mas o resto das terras indígenas teve até um aumento por causa disso. E o que deveria ter sido feito é um esforço anterior e muito, muito maior para que o garimpeiro tenha que abandonar a atividade de garimpo, ao invés de mudar de uma terra indígena para outra, né? Agora eu não quero ser o estraga-prazeres, é claro que eu também fiquei emocionado ontem, mas a gente tem que colocar essas coisas todas em perspectiva. O acompanhamento nutricional já chegou a quase 80% das crianças no território, mas metade ainda não atingiu o peso adequado. A desnutrição grave ela leva um tempo, geralmente 2 a 3 anos. 35 crianças morreram ano passado por desnutrição. Do pelotão do exército de Surupucu partem aeronaves que fazem tanto o combate ao garimpo quanto a assistência nas aldeias e a distribuição de cestas básicas. É bacana ver o mesmo exército que já participou, mas ainda participa do garimpo, combatendo o garimpo. Na terra indígena Kayapó, há boatos de que administradores do tempo de Bolsonaro ligados ao exército trabalhavam para facilitar a entrada de garimpeiros na nossa terra indígena Kayapó. Mas trabalhar com esse exército está sendo muito difícil e muito caro, né? Há resistências, são cobrados preços bastante elevados pelo uso de aeronaves, né? Que são nossas, na verdade. E eu acho que essas limitações, essas dificuldades que fazem com que esse trabalho do combate aos garimpos não seja mais amplo como deveria ser. Quer dizer, ótimo, que bom que o Bolsonaro saiu.
Eu sabia da desgraça que seria isso. E a gente precisa que Lula seja reeleito. Porque não tem essa história de que vai ter outro nome, não. Que outro nome? Então a gente precisa anunciar esses feitos, né? Mas a gente não pode perder a perspectiva de que ainda há extensões significativas da terra indígena Yanomami que continuam ocupadas pelo garimpo. Por quê? Por que não acaba com tudo em 1, 2 semanas? É o exército, porra. O exército de um país, quinta economia do mundo. Não é possível que não consegue acabar com um bando de garimpeiro pé de chinelo. E mais, não adianta. Não adianta expulsar de uma terra indígena e eles caírem para outra. Então tem que expulsar de todas ao mesmo tempo. Eu sabia que isso seria uma guerra. Então a gente precisa de uma mobilização de guerra. Não é uma operaçãozinha do exército. É o exército brasileiro em guerra. A cena de Sônia Bride segurando no colo novamente aquela criança, agora saudável, é de uma emoção única. Eu não vou mostrar aqui porque, como eu disse, o YouTube é diferente de televisão e vai saber como é que o YouTube vai interpretar aquela criança seminua. Mas quem quiser ver lá no Fantástico, né? Brilho no olho. Achei que ela ia me estranhar. Chegar pra estranhar, né? Tá tão bonita. E você, vem cá. Deixa eu ver. A irmãzinha tá grandona. Olha só. Essa então, ó. Lá. Gente, ela tava com era só pele e osso. Como tá linda. Gente, que alegria, né, de ver essas crianças bem. Olha que tá gordinha, tá pesada, não vou poder ficar segurando muito tempo. Era assim que elas estavam. As meninas ainda não têm nome. A escolha entre os Yanomamis é feita só quando as crianças ficam maiores. Então, essa observação da Sônia, acho que ela merece um comentário. Eu não tenho familiaridade nenhuma com os Yanomami, mas tenho um bocado com os Kayapó. E o que acontece é que o nome de verdade, o nome bonito, o nome bom, como o Kayapó diz, você recebe numa festa em que a criança é maior. Mas não significa que as crianças ainda não têm nome, né? Eles têm um monte de nome. Então no Kayapó você vai nascendo, você vai ganhando apelido. Você ganha o nome do pai, você ganha o nome do avô, você herda uma quantidade gigantesca de nomes. E alguns ficam mais conhecidos, outros menos. Eu mesmo já tenho vários nomes que eu fui colecionando na vida ali no povo Kayapó. Só que eu não tenho nenhum nome de verdade, porque eu nunca tive uma festa de batismo. E é isso que acontece no povo Kayapó e certamente acontece no povo Yanomami. Então, porque alguém pode ouvir isso aí e falar, nossa, as meninas não têm nome, né? E como existe muito preconceito contra os indígenas, como a gente viu ali no começo do vídeo, alguém pode imaginar coisas horríveis em relação a um povo que cria um bebê sem nome, né? Tem nome sim, vários, só que o grande nome ainda não foi dado. A diferença em 2 anos é imensa. Sem dúvida, a diferença do ponto de vista dessas meninas é imensa. Do ponto de vista dessa aldeia, também é uma boa diferença para melhor. Agora, do ponto de vista dos povos indígenas de modo geral, tem povos que a diferença de 2 anos para cá foi uma piora. Porque os garimpeiros que saíram das terras Yanomami migraram para outras terras que não estão tendo a mesma atenção, porque não conquistaram o mesmo destaque na mídia, né? Eles estavam esquecidos ali, estavam até sem garimpo. E aí os garimpeiros que saíram da terra Yanomami migraram para essas outras terras. A gente não via os garimpeiros saindo. Quantos garimpeiros estão de fato presos, né? Porque como é que você evita que um criminoso persista no crime? Você condena e julga, né? Quantos que foram julgados? Me diz aí, porque eu não estou sabendo.
Eles querem mostrar as roças que fizeram depois que o garimpo saiu. A pequena guia me leva pela mão. Mas é difícil seguir esse passo rápido. A produção já começou e em pouco tempo as cestas básicas não serão mais necessárias. Não sei. Como é que estão os peixes? Está tendo peixe no rio? O peixe está contaminado por mercúrio, né? Isso aí são impactos que ficam, né? Para o povo não achar que os impactos de uma atividade garimpeira podem ser revertidos assim tão facilmente. Plantação de macaxeira, taiopa, banana. A segurança dos Yanomami ainda é frágil. Se a vigilância não for mantida, o garimpo e a fome podem voltar. Então, o negócio é que a TV, a gente não sabe quais são os objetivos da televisão, né? Às vezes eles queriam fazer uma matéria positiva, porque o correto agora, o esperado, seria a Sônia Bride falar, olha, mas tem aldeias que ainda estão aguardando a libertação do garimpo, né? Porque tem. A gente sabe, né? E Bruce Albert comentou ali. E por que isso não é observado? Mas hoje, um raiozinho de esperança caminha alegre pela floresta. Você vê que o final é perfeito, né? Hoje, um raiozinho de esperança caminha pela floresta. Aí sim ela dá a real dimensão dessa notícia. É um raiozinho de esperança. Por que é só um raiozinho? Porque, primeiro, que o rio ainda está contaminado. Ainda tem aldeias, ainda tem áreas da terra indígena Yanomami dominadas pelo garimpo. Tem outros territórios indígenas que estão cada vez mais dominados pelo garimpo. Porque a gente tem aqui a Amazônia sendo cortada por grandes obras de infraestrutura, como a BR-319, a Ferrogrão, que favorecem o crime organizado, que é ligado ao garimpo. Então é um raiozinho de esperança mesmo. Só que apesar do final adequado, o conteúdo da matéria é alienante, né? É o que a gente sempre falou da Globo. A Globo é alienante. É alienante porque quem vê isso aí fala, opa, Lula lá, reverteu a situação do Yanomami, que maravilha. Basta votar em Lula que tá tranquilo, né? Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.